O Egito, em particular, ainda nos dá novos mistérios com um grande número de novas descobertas. Por que os antigos egípcios se comportavam de uma forma ou de outra? Como explicar sua arquitetura, sua religião e sua escrita? Então, é claro, há um ramo de pesquisa que ainda acredita que grande parte do poder dos antigos egípcios era principalmente influenciado por alienígenas. Não é de se admirar, então, que cada nova descoberta e cada avanço científico na exploração do antigo Império Gigante seja observado por um grande número de telespectadores interessados. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Neste vídeo, olhamos para algumas descobertas particularmente surpreendentes dos últimos anos e as observamos em relação ao estado atual da pesquisa. Múmia de 2.300 anos. Quando exatamente a mumificação de personalidades especiais no Egito começou, não está claro até hoje. Houve a descoberta de algumas novas múmias cerca de 40 quilômetros ao sul do Cairo, em uma antiga necrópole dos primeiros tempos do Antigo Egito, de particular importância para o estudo deste ramo da ciência. As múmias foram descobertas em 8 caixões de pedra, que não só foram enterradas em sarcófagos especiais, mas também estão em condições particularmente boas. Acima de tudo, porém, é a idade das múmias que rapidamente desempenhou um papel importante. Os achados, que são particularmente marcantes por causa dos sarcófagos elaborados e que supostamente representam uma imagem dos mortos em cores vivas, já têm cerca de 2.300 anos de idade. Em conexão com o bom estado das múmias, que provavelmente se deve ao processamento único, talvez se pudesse aprender mais sobre o desenvolvimento da mumificação. É precisamente aqui que podem ser encontradas algumas das origens do Antigo Egito e algumas das pirâmides mais antigas da história daquela época. Um achado emocionante. Múmia com uma língua dourada. Há muito tempo existe um consenso científico de que a religião egípcia e os rituais de enterro estavam intimamente ligados a uma crença na vida após a morte. Até hoje, porém, é sempre surpreendente descobrir o trabalho de que as pessoas têm feito para tornar a vida após a morte dos mortos o mais fácil possível. Por exemplo, as ricas ofertas nas sepulturas eram uma forma de manter seu padrão de vida no mundo dos mortos. Ainda mais importante, no entanto, era às vezes a oportunidade de se comunicar com os deuses e outras pessoas mortas. Então, rapidamente se encontrou uma explicação para uma língua dourada encontrada na boca de uma múmia. Formada de ouro e sem dúvida com a forma de uma língua, ela também se destinava a garantir que os mortos tivessem um meio de comunicação na vida após a morte. Em geral, o culto da morte parece ter desempenhado um papel ainda mais importante do que o anteriormente assumido. Não apenas a substituição artificial dos órgãos pelos mortos se encaixa, mas também as máscaras de morte realistas, que os particularmente ricos e poderosos colocaram em seus túmulos. Múmia grávida. A mumificação era geralmente reservada a pessoas da nobreza ou de altos funcionários e sacerdotes. Portanto, não havia razão para uma equipe de pesquisadores da Varsóvia acreditar que a múmia não era um padre masculino. Pelo menos, era o que sugeriam as inscrições na tumba. Durante as investigações, porém, eles ficaram chocados ao descobrir que se tratava de uma mulher no caixão. Ainda mais grotesco foi o fato de que ela estava aparentemente grávida de 7 meses na época de sua mumificação, e o feto foi simplesmente processado junto com ela. É a primeira vez que pesquisadores se deparam com uma múmia na qual o feto ainda estava presente. Agora a história da múmia, que estava armazenada desde o início do século XIX, está sendo posta à prova. Seria uma oportunidade de aprender mais sobre o papel da mulher no Antigo Egito, e especificamente sobre as opções disponíveis para as mulheres na época em que se tratava de gravidez. A contracepção também parecia ter desempenhado um papel importante no lendário reino dos faraós. Sabe-se agora que os egípcios usavam os restos de crocodilos para a contracepção, entre outras coisas. Assim, as fezes dos lagartos blindados eram esmagadas e depois misturadas com extratos vegetais. Essa mistura era então introduzida na área reprodutiva da mulher, o que a princípio parece ser uma prática extremamente grotesca. Na verdade, parecia ter tido um efeito contraceptivo.
Hoje sabemos que as fezes podem mudar o ambiente químico da área reprodutiva de uma mulher, o que, por sua vez, bloqueia a mobilidade da semente do homem. Entretanto, este não era o único método que os antigos egípcios utilizavam para evitar gravidez indesejada. Algumas fontes relatam que as pessoas daquela época também utilizavam os intestinos de cabras, ovelhas ou bezerros como preservativos. Embora estes preservativos antigos possam ter servido ao seu propósito, de um ponto de vista higiênico, eles eram absolutamente desastrosos. Na verdade, acredita-se que os intestinos só tenham sido lavados brevemente após seu uso e depois reutilizados várias vezes. Múmia intacta. Um dos maiores desafios para os pesquisadores no Antigo Egito é que os ladrões de túmulos tiveram milhares de anos para saquear e profanar as tumbas, ruínas, templos e múmias. Ficamos proporcionalmente impressionados quando encontramos uma múmia em uma das antigas necrópolis ao redor da pirâmide de Passos de Saqqara, que aparentemente conseguiu escapar desse destino. Não apenas a tumba em si estava intacta, mas a múmia não parece ter sido tocada em nenhum momento. Neste caso, para os pesquisadores, isso significa que eles podem aprender mais sobre o processo envolvido na mumificação e talvez até mesmo encontrar algumas das oferendas tradicionais nos lençóis. Era normal que mesmo a nobreza inferior fosse enterrada com peças de joalheria para facilitar a entrada no reino dos mortos. Mas pesquisas sobre essa rara múmia intacta estão agora pendentes. A mumificação. É acima de tudo a própria mumificação, que é frequentemente o foco da pesquisa de hoje, enquanto existem outras partes do mundo onde os mortos foram enterrados de maneira semelhante. Nenhuma outra civilização é conhecida por ter trabalhado neste ofício tão extensivamente. Não só as múmias às vezes sobreviveram por milhares de anos, como também lhes falta o trabalho artesanal, encontrado em outras culturas ou escavações. Outra razão para a curiosidade dos pesquisadores é que esta arte está praticamente extinta hoje em dia. Embora algumas etapas-chave do processo de mumificação tenham sido decifradas agora, tudo isso está longe de ser entendido exatamente como e por que aconteceu. Com cada nova múmia, aproximamo-nos dessa grande arte e, portanto, também de uma compreensão mais profunda dos egípcios. Os animais egípcios foram mumificados. Não só os humanos foram mumificados e trazidos à vida após a morte, alguns animais também receberam esta honra. Seja porque eram os animais favoritos de seus mestres humanos, ou porque eram considerados particularmente sagrados, não é mais conhecido hoje em dia. Pássaros e gatos em particular também foram mumificados após sua morte e às vezes colocados nos túmulos dos faraós. Dado que muitas vezes eram considerados deuses encarnados, era uma grande honra para os falecidos, mesmo que muitas vezes significasse o fim dos amados animais de estimação, quando seu dono ou dona deixavam este mundo. A cultura Chinchorro. Outra cultura também dedicada à mumificação foi a cultura Chinchorro da América do Sul. A característica especial, porém, é que não era de forma alguma outra civilização como os egípcios, mas na verdade um povo simples de nômades, ao qual tal culto à morte não parece realmente adequado devido aos recursos limitados. Eles começaram a fazer isso cerca de 2000 anos antes dos egípcios e usavam métodos semelhantes, embora se tratasse claramente mais de lembrar os mortos, porque aqui a mumificação não era uma questão de status, mas era feita por todos os membros das tribos. As múmias variavam com o passar do tempo e se podia ver uma clara profissionalização neste trabalho. Hoje, as múmias são frequentemente exibidas em museus, e novas sepulturas são constantemente encontradas durante o trabalho na região. O que há de especial em Tutankhamon? Tutankhamon é sem dúvida uma das figuras mais famosas da antiguidade egípcia, pelo menos hoje. Na verdade, o faraó criança era insignificante em comparação com outros governantes, e a descoberta de sua câmara funerária foi um escândalo moderado. Há várias razões pelas quais o fascínio ainda gira principalmente em torno dele, até os dias de hoje. Por um lado, ainda é a mais poderosa câmara funerária que foi descoberta no Egito. Por outro lado, o túmulo provavelmente ainda tem alguns segredos que são difíceis de resolver, já que o governo egípcio é muito cuidadoso com as mudanças na câmara funerária. Mas o simbolismo é ainda mais importante. A descoberta de sua tumba desencadeou um impulso que continua até hoje no Egito e deu à arqueologia um impulso diferente de qualquer outra coisa antes.
Embora haja cada vez menos pessoas querendo visitar o Egito, a exposição permanente de Tutancâmon ainda é um dos destinos mais procurados pelos frequentadores de museus ao redor do mundo e continua a perpetuar o mito do Antigo Egito. Esta é uma das razões pelas quais ele é provavelmente mais influente hoje do que alguma vez foi durante seu curto período como faraó. Dezenas de crianças mumificadas. As múmias infantis da Sicília são um testemunho arrepiante e importante para os pesquisadores que tentam descobrir o porquê de tal destino ter acontecido aqui. Os restos de cerca de 163 crianças, juntamente com partes mumificadas de corpos mais velhos, foram encontradas nas catacumbas de uma igreja na Sicília. Eles provavelmente foram enterrados entre o final do século XVIII e o início do século XIX, e todos provêm de famílias de classe média. A explicação de por que eles conseguiram este lugar de honra e esse processamento ainda é desconhecida hoje. Alguns deles foram mumificados completamente e mesmo com roupas e depois selados. De outros cadáveres apenas parte sobreviveram. Com a ajuda de raios-x, eles agora querem saber mais sobre a condição das múmias e assim resolver um dos maiores mistérios, que ainda está ligado ao tema das múmias e não está ligado ao Egito. 1 milhão de múmias. Um achado no cemitério Fag El Gamous mostra que não faltarão novas múmias para que os pesquisadores continuem suas pesquisas no Egito. Gradualmente, as investigações deixaram claro que até 1 milhão de múmias podem ser encontradas aqui em várias tumbas. A pesquisa inicial supõe que essas eram pessoas muito simples que foram enterradas aqui, especialmente durante a ocupação romana e bizantina do Egito. No entanto, não se sabe muito mais até agora, e a imensa massa de sepulturas em particular permanece um grande mistério que agora queremos resolver. O túmulo de Nefertiti. Como esposa do faraó Akhenaton, Nefertiti é uma das figuras mais famosas da história egípcia antiga. Eventualmente, no decorrer de sua vida, a rainha ascendeu para se tornar governante conjunta e possivelmente teve uma influência central nos assuntos de Estado. Hoje, no entanto, não há vestígios de Nefertiti. Ninguém sabe onde está a sepultura, onde a esposa do rei foi enterrada há mais de 3.000 anos. Entretanto, isto não se aplica a todos. O arqueólogo Nicholas Reeves acredita realmente ter encontrado uma pista interessante a este respeito. Segundo o americano, o túmulo de Nefertiti está no lendário Vale dos Reis. Ainda mais, os pesquisadores ficaram diretamente em frente à câmara funerária sem saber. De acordo com ele, a rainha descansaria em uma câmara murada escondida, na mesma sala onde foi descoberta a múmia de Tutancâmon. Pelo menos, é o que sugerem as sondagens da câmara funerária real, que revelaram algumas fissuras perceptíveis na parede. O futuro mostrará se este é realmente o caso. Até agora, muitos historiadores debatem essa teoria e afirmam que o túmulo de Nefertiti ainda está por ser descoberto. No entanto, parece que mais pessoas estão começando a se envolver com essa ideia de que seu túmulo pode estar escondido à vista de todos. Se isso se revelar verdade, a redescoberta de sua tumba pode lançar luz sobre muitos mistérios egípcios antigos. Até agora, a verdade ainda não foi desvendada. Sarcófagos de madeira com 3.000 anos de idade. Tenho certeza de que a maioria de nós ama um bom mistério egípcio antigo, e é exatamente isso que temos para você hoje. As histórias não resolvidas do Antigo Egito parecem ser intermináveis. Os pesquisadores estão continuamente encontrando artefatos novos e interessantes do Antigo Egito que nos mantêm adivinhando como teria sido a vida todos aqueles anos atrás. Sim, as pirâmides são um dos mistérios mais bizarros e estranhos a sair do Egito, mas e quanto aos 89 sarcófagos que foram encontrados em condições completamente novas em 2019 e 2020? Parece que a maioria das pessoas não está consciente do fato de que os pesquisadores fizeram uma das descobertas mais incríveis da década há apenas um ano. Cientistas e historiadores estavam escavando porções do deserto egípcio quando por acaso encontraram 30 sarcófagos de madeira enterrados nas profundezas do subsolo. O que tornou esses sarcófagos tão impressionantes é que foram todos encontrados juntos, tornando esta a maior descoberta em massa de sarcófagos em várias décadas. A melhor parte dessa descoberta foi que os pesquisadores rapidamente notaram que cada um dos caixões estava em estado imaculado, parecendo que eles só haviam sido colocados lá ontem. Toda a cor e o polimento que teriam sido originalmente colocados nos caixões ainda estava presente,
tornando essa uma das descobertas egípcias mais importantes de todos os tempos. Sim, nós encontramos dezenas de sarcófagos no passado, mas nenhum deles se encontrava nesse tipo de condição. Você pode pensar que essa descoberta por si só é suficiente para manter a mídia falando. Entretanto, apenas um ano depois, em 2020, foi encontrado outro grupo de sarcófagos em condição perfeita. Desta vez, os pesquisadores descobriram quase 2 vezes mais do que antes, encontrando os locais de descanso de 59 sarcófagos, que mais uma vez estavam em perfeito estado. Pensar que esses dois teriam sido colocados aqui há cerca de 3.000 anos é completamente insano. Ao realizar mais pesquisas sobre os caixões, os especialistas perceberam que não só o corante e a tinta estavam em grande forma, mas a cera que era usada para selar a madeira dos elementos ainda estava intacta e ainda estava fazendo seu trabalho. Mesmo depois de terem sido enterradas a uma profundidade de cerca de 12 metros, durante todo esse tempo, parece que essas múmias estavam verdadeiramente em um lugar de descanso muito confortável, pois não havia evidência de erosão ou qualquer tipo de degradação depois de todo esse tempo. As múmias são e sempre serão um tópico interessante em torno do Egito, como este vídeo esperançosamente mostrou a vocês novamente. O que o fascina no tema e o que você acha que as múmias eram? Obrigado por assistir! Clique em uma das imagens e assista outro vídeo emocionante. Se você gostou do vídeo, por favor nos dê um joinha. E para nunca mais perder novos vídeos, clique em inscrever-se e nós o veremos novamente em breve.